No ar, a partir de agora, o nosso programa Mulheres, aqui pela TV Galega. Eu sou Denise Vichlin e ficamos juntos durante 1 hora com assuntos importantes, convidados especiais e já apresentando a minha primeira convidada. Comigo a Simone Gadotti, escritora, ex-presidente da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e Microrregião, e logo apresentando para a nossa sociedade um projeto novo, um livro que já está no forno, livro esse que traz muito da tua história de vida, da tua família. Simone, seja muito bem-vinda à TV Galega. Tudo bem? Obrigada, Denise. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, falando de autismo, né? Que é a minha bandeira. E o livro tá aí, tá quase pronto, quase saindo, né? A gente teve bastante participação, muitas pessoas compraram a ideia, né? Estão ajudando, ainda dá tempo, né? E vamos lá. Pois é, e através do projeto Livro Amigo, então, Isso. Ele está sendo desenvolvido, já falei que ele está no forno, agora, nesse ano de 2020, ele se torna uma realidade que eu digo assim, palpável, na nossa mão, porque para você já é uma realidade há muito tempo. Já bastante Botar tempo. no papel essa história de vida de você, do seu esposo e dos seus 2 filhos autistas, né? Isso. A gente achou importante porque muita gente vem falar como é que é ter 2 filhos autistas, como é que é essa realidade. E conforme a gente vai falando, a gente vê que as pessoas acabam se enxergando na gente, se espelhando no que a gente passou e tiram forças disso, né? Então a ideia foi, se a gente puder de alguma forma ajudar, por que não? E juntou também com isso a vontade de fazer alguma coisa mais pela AMA. Eu estou na AMA praticamente desde o início, não na primeira diretoria, mas eu sempre estava como voluntária e a gente achou que essa era a forma que a gente podia ajudar a AMA também. Então a gente vai reverter uma parte dos lucros das vendas dos livros para a AMA, né? Então juntou a fome com a vontade de comer e o livro está vindo aí. Que bom, que bom. Adiantar um pouquinho para o nosso telespectador a tua história de vida, a história da tua família, a descoberta dessa síndrome com os teus 2 filhos. Como é que tudo aconteceu, Simone? Então, o autismo apareceu lá em casa de surpresa, né? Como acho que acontece com todo mundo, ninguém espera, né? O Bruno, ele era uma criança, desde o começo a gente percebia que tinha umas diferenças no Bruno. Ele, ao contrário de alguns autistas, ele teve as funções cognitivas preservadas. Então, a gente não desconfiava que fosse alguma síndrome ou alguma outra coisa. A gente achava que o Bruno só era um pouquinho mais esperto do que as outras crianças. Aquele orgulho de pai e mãe, né? Ah, nossa, falou muito cedo, ele se expressava muito bem, um português correto. Então a gente não via nada que justificasse uma busca, né? Uma intervenção, alguma coisa assim. Mas na escola, quando ele estava no 1º ano, a professora um dia me chamou e falou: olha, a gente está preocupado com o Bruno, ele é muito inteligente, mas ele não tem parada, ele não consegue se concentrar, ele não consegue ficar parado na carteira, e ele tem muita dificuldade em repetir as lições. Ele diz que acertou na primeira, não quer mais fazer a segunda, porque ele não vê sentido. Se ele acertou a primeira vez, por que ele vai escrever de novo, né? O nome dele foi um caso desse. Ele teve que escrever um dia: meu nome é Bruno. E ele tinha que repetir 3 vezes e ele se negou. Ele falou: mas mamãe... Muito óbvio pra ele. Ele falou: mas mamãe, eu acertei na primeira. Por que eu preciso fazer 3 vezes? Então isso tudo para elas, enquanto professoras, já dá aquele clique que pra gente não dava, né? E aí ela falou: olha, eu acho que ele deveria passar por um neuropediatra para fazer uma avaliação. E aí a gente foi no neuro e eu entrei achando que ia sair com um TDAH, né? Uma criança com déficit de atenção, e saí com autista. E foi assim... E até então você desconhecia a realidade, desconhecia até outras pra mim, pessoas o autista, que vivem com essa síndrome. Justo, assim, não se falava muito. Isso foi em 2010. O máximo que tinha era o filme do Rayman, mais nada. Então eu não tinha referência. Eu saí de lá e pensei: bom, vou pro Google, né? Fiz o que todo mundo faz, né? Em vez de procurar num livro, vai pro Google. Fui pro Google e, nossa, foi assustador. Eu só ouvi relatos ruins, gente relatando vidas destruídas pelo autismo, o quanto era difícil, o quanto... Tudo que o meu filho não faria estava escrito lá. Eu não achei um relato bacana, algo legal. Depois de um tempo, sim, mas a minha primeira experiência no Google foi traumática, né? Assim, gente, e agora? E na mesma semana eu tinha consulta de rotina com o Nicolas, que nasceu prematuro extremo.
Então a gente já tinha toda uma série de cuidados com ele, na época ele estava com 2 anos e meio. E qual é a diferença do Bruno e do Nicolas? São 3 anos e meio. 3 anos e meio. E o atraso no desenvolvimento do Nicolas a gente atribuía à prematuridade extrema. Nunca nos passou pela cabeça que pudesse ser outra coisa. Então, quando eu levei o Nicolas no neuro, né, daí a gente levou naquele mesmo neuro que a gente não tinha conhecimento dele antes. E aí veio a surpresa, eu não tinha um filho autista, eu tinha 2 filhos autistas, né? E aí tudo muda. Porque não é um, são 2, aquela vai ser a tua realidade, não tem mais como fugir. E aí eu decidi que isso aí não ia definir a gente. Os meus filhos iam ser felizes sim, eles iam ser realizados sim. E eu não acreditei em nenhum não do que eu ouvi. Ah, não vai fazer isso, ah, não vai fazer aquilo. Ah, vamos ver então. Nicolas andou, ele ainda não fala, mas eu não perco a esperança, eu dou todas as ferramentas para que ele fale. O Bruno hoje, eu estava até conversando com uma amiga minha, e ela falou, nossa, como o Bruno tá popular na escola, né? Hoje ele é um menino popular na escola, coisa que a gente nunca imaginou. Qual a idade hoje dos dois? 15 e 11, né? 15 e 11. Uhum. O Nicolas faz 12 agora em maio, né? E o Bruno é popular na escola, quem diria? Um autista popular. E assim, Simone, 2 realidades, 2 filhos autistas. E 2 autismos bem diferentes. E é isso que eu ia perguntar para ti, características, né? A totalmente vivência, diferentes. O ser Bruno e o ser Nicolas são diferentes. Totalmente diferentes. A forma que eu lido com um não pode ser a mesma forma que eu lido com o outro. Geralmente irmãos são diferentes, a gente tem essa mania de achar que não, né? Que irmãos vão ser tudo... Porque são criados da mesma forma, filhos dos mesmos pais, mas não, são seres humanos diferentes, cada um né? com a sua personalidade, nesse caso também é entendível. Justamente, as assim, diferenças. As personalidades já são diferentes e o autismo atingiu cada um de uma forma específica, né? O Bruno, ele teve todas as funções cognitivas preservadas, ele pode sentar aqui, dar entrevista para você, vai falar, você vai perceber alguma coisinha ou outra no comportamento dele, mas ele se sai super bem em qualquer situação. Ele conseguiu vencer o que o autismo tinha de ruim nele, ele conseguiu passar por cima, hoje ele conseguiu equilibrar bastante, ele tinha muito déficit social, né? Ele não conseguia olhar no olho, ele não conseguia interagir com os amigos, então tudo isso a gente foi vencendo, né? Devagarinho a gente foi eliminando. E o Nicolas, por outro lado, não. O Nicolas, ele foi bem... essa questão cognitiva pegou bem. O Nicolas não fala. Ele tem algumas comorbidades, né? Quando ele está irritado, ele ainda costuma bater a cabeça no chão. Ou às vezes puxar cabelo. Mas são coisas que a gente também vai conseguindo devagarinho. Já foi muito mais difícil. Hoje em dia eu consigo ir com ele para o mercado, para um shopping. Ele já foi até pro cinema, então devagarinho a gente vai também vencendo, né? Você falou mercado, shopping, cinema. Blumenau é uma cidade que respeita os autistas. Temos inclusive leis que garantem um atendimento diferenciado para quem tem essa síndrome. A gente está caminhando sim para uma cidade mais inclusiva. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, também tem que fazer o nosso papel. Não adianta ter lei se a sociedade como um todo não respeita. A lei é importante sim. Todas as conquistas que a gente teve são válidas sim, mas eu ainda insisto na tecla que a gente precisa falar mais sobre, não só sobre autismo, né, sobre qualquer deficiência. Eu vou além, sobre qualquer diferença, porque tudo que é diferente incomoda no começo, né? Então a gente tem que sim falar, tem que mostrar, não tem que esconder, e eu acredito que a nossa cidade está caminhando para uma cidade inclusiva, mas falta bastante. Pois e esse falar também através do livro, que você então já está nesse processo de logo apresentá-lo oficialmente, conta com a ajuda de todos. Nesse momento quem nos acompanha, por exemplo, pode ajudar de que forma a também fazer parte desse sonho? Toda ajuda conta. A gente tem um projeto de cotas, né? É só entrar em contato com a gente. Tem lá nas redes sociais, é só me procurar no @Simone Gadotti, tanto no Facebook quanto no Instagram, que daí a gente manda o projeto, né? São várias cotas que tem, são várias opções de ajudar. E pode ir além, pode compartilhar, pode falar, usa lá a hashtag Viaja ao Mundo Azul, ajuda a gente a divulgar, porque a venda do livro também vai ser muito importante, né? A gente está ainda nessa fase agora final de captar recurso para terminar de fazer a impressão, mas é importante que a gente consiga vender os livros também, né?
Então a gente sabe que tem muitos empresários que às vezes têm convenções, alguma coisa assim, e pensam em dar um brinde, alguma coisa. Investe no nosso livro, leva informação, sabe? Então eu acho que isso também é importante, esse tipo de ajuda também conta. Ajudar a gente a divulgar essa ideia, a falar sobre autismo, é divulgar mesmo, porque não tem outro jeito, tá? O único jeito da gente acabar com o preconceito, de a gente garantir uma cidade inclusiva, é falando sobre autismo. E você tocou uma palavra muito certa e verdadeira: preconceito, desinformação e às vezes pré-julgamento. As pessoas sem querer às vezes Tudo que é julgam um diferente comportamento e assusta, social, num supermercado, num shopping, numa loja, num cinema, e desconhecem o que está vivendo aquela família naquele momento. Exatamente. E é muito doloroso, porque assim, a situação por si só já é difícil pra gente. Ter um filho passando por uma crise, em qualquer lugar que seja, já é doído. Porque uma crise é simplesmente o cérebro dele ele teve muita, oh meu Deus, aí some a palavra, né? Muito estímulo, ele foi super estimulado com luzes, barulhos, cheiros muitas vezes, e aquilo causou um bug, e ele precisa se reorganizar. Então, para nós já é doloroso, porque é uma coisa que a gente não consegue fazer por ele. Eu posso tirar ele daquele ambiente, tentar acalmar ele, mas aí é com ele. E é muito pouco que a gente pode fazer nessa hora. E tudo que a gente não precisa é alguém julgando a gente, é apontando o dedo, é achando que a gente tá... falta limite. Eu já ouvi dizer que autismo era falta de tapa na bunda, que na minha época se corrigia isso com uma surra. Eu já tive que ouvir isso de gente que eu respeito, gente que eu admiro. E dói, porque nenhuma criança ouve mais não do que os nossos filhos, tá? Não mexe nisso, não faz isso, não aquilo. A gente tá o tempo inteiro corrigindo eles. E as pessoas acabam achando que a gente não dá limite pro filho da gente. Então isso dói muito. E não tem outro jeito, tá? É falando que a gente muda isso. São para essas pessoas que o livro Viagem ao Mundo Azul seria mais indicado do que nunca. O livro é indicado para todos. Gente, não precisa ter filho autista para ler o livro. A sociedade como um todo, as pessoas que de repente fazem esse pré-julgamento, muitas vezes inconsciente, né? Acham que poderia de uma palmadinha resolver a situação. Exatamente. Então acessa, acompanha. E não vai mudar nada uma palmada. Aliás, ela vai piorar a situação. Então é importantíssimo que as pessoas parem de julgar. Quem somos nós para julgar a dor do outro? Quem somos nós para achar que a gente sabe mais do outro, né? Para finalizar, ser mãe de autistas é? Gente, ser mãe é uma coisa complexa. Ser mãe de autista também é. Eu sempre digo que... Gente, os meus filhos, eles são os meus filhos. O autismo faz parte deles. Mas não diferencia em nada. Você ama igual, você protege igual, você quer o melhor... Eu sempre falo, as pessoas vêm e perguntam, como é que é ser mãe de autista? Eu falei, gente, ser mãe de autista é ser mãe. Era isso que eu queria ouvir de você. Para poder levar esse sentimento para quem nos acompanha, para nos receber nessa conversa. Foi muito importante te receber aqui. Eu finalizo então pedindo para você mais uma vez, Simone, passar as coordenadas, as orientações para quem quer estar contigo nesse momento, inclusive agora incentivando financeiramente a produção do livro e depois podendo aguardar essa expectativa de ser entregue a todos nós com o lançamento em breve, ainda vai ser marcada uma data. Isso. Mas todo esse processo ainda que caminha nesse ano de 2020 que está apenas começando. Obrigada. Então, quem quer ajudar a gente, pode procurar a gente nas redes sociais, é @SimoneGadotti, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente vai passar todas as coordenadas bem certinho. O livro a gente está preparando o lançamento para março, ainda não tem a data certinho, mas é para março, tá quase, tá lindo, tá muito bonito, tá muito legal. E é isso, gente. E sempre ajudando, compartilhando, falando. Não tenham medo de perguntar, eu acho que isso também é muito importante. Não tenha medo de perguntar, não. A gente não se ofende com pergunta. Legal, Simone. Obrigada por estar conosco. Eu beijo nos meninos, na família Gadotti. Pode deixar. E todos que estão contigo também nessa caminhada. Obrigada. Tá bom? Intervalo comercial e anote aí, Viagem ao Mundo Azul. Em breve, chegando aqui na nossa cidade, mais um destaque do mercado literário. Agora, intervalo chegando e na sequência vamos falar sobre relacionamento e a importância também de colocar limites. Que limites são esses? Eu volto já e conto pra você.
Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Estamos investindo intensamente na mobilidade urbana de Blumenau. Aqui, obra é sinônimo de qualidade de vida. A gente está trabalhando para que circular por aí seja cada vez mais fácil para você. Estamos enfrentando os problemas de mobilidade do nosso município, ligando todos os pontos da cidade e criando uma Blumenau inteligente, preparada para acompanhar os largos passos que damos em direção ao futuro. Prefeitura de Blumenau. Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétricas Ata. Aqui elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Atendimento personalizado, entrega própria, produtos de qualidade e crediário facilitado. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Tudo isso com preço que cabe no seu bolso. Elétricas Ata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Rua Paris 190 e Topala Norte em Blumenau. Telefone 3323-2888. Meu amigo, minha amiga, se você está pensando em almoçar, o restaurante Emaoffen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Nosso buffet de saladas é variado, nossos pratos quentes e acompanhamentos bem diversificados. Os sucos são por conta da casa e 2 deles naturais. Nosso buffet de sobremesas é um verdadeiro pecado. Na entrada, o vinho e o bitter é para abrir o apetite. E na saída, o cafezinho saboroso é para coroar o almoço gostoso. Quando a fome bater, o restaurante Emaoffen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda, em Blumenau. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia, educação. Na ProWay você tem tudo isso em um só lugar. A ProWay oferece cursos de tecnologia da informação e negócios, Em formato EAD para você estudar onde e como quiser. e presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Tarumã Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para ProWay. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Dando sequência ao nosso encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade. Você já sabe, a nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichling, sempre estamos juntos às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E agora mais um assunto pontual, importantíssimo para ser colocado também nessa nossa conversa: relacionamentos e limites. Até que ponto um relacionamento é ou não é saudável e o que significa limites também nessa convivência? A minha convidada, a Caroline Buzarello Brunick, que é psicóloga, e eu vou falar como Carol na nossa conversa aqui também da TV Galega. Seja bem-vinda, Carol, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certinho, Carol. E a importância de colocar também esse assunto diante de tantos acontecimentos, infelizmente, que a gente presencia, inclusive a violência contra a mulher, nessa linha de relacionamento. O que é um relacionamento saudável nos dias de hoje, já direcionando o nosso olhar para aqueles limites impostos que muitas pessoas às vezes não conseguem colocar porque até sentem, mas têm medo de botar um limite no relacionamento. O relacionamento saudável é aquele onde as pessoas se aceitam, onde eu entendo que somos diferentes, respeitamos as diferenças, respeitamos que temos vontades diferentes, respeitamos que amar é estar preparado para deixar a pessoa ir caso ela não queira ficar. A gente tem uma cultura romântica hoje bastante tóxica, girada em torno da monogamia, que é o que a gente entende, que tem que ser os dois, homem e mulher,
Quando a gente começa a namorar, somos só nós dois, a gente não pode mais ter nada da vida de solteiro, não podemos mais cultivar os amigos como cultivávamos antes, não temos nossos interesses, a gente vai se fechando numa bolha, e a mesma coisa que faz com que a gente fique junto, a crença de felizes para sempre, somos só nós dois, é o que vai nos tornar infelizes, porque a gente não tem mais nada interessante um pro outro. Somos nós dois o tempo inteiro, fazendo as mesmas coisas, falando das mesmas coisas, que graça tem? E a gente vai ficando doente dentro dessa bolha, porque a gente não tem nada de novo para trazer. E foi justamente a novidade que nos trouxe para perto um do outro. O relacionamento saudável é aquele que as pessoas se comunicam, que elas entendem que o relacionamento é um salto de fé. Eu tenho que ter fé que você quer a mesma coisa que eu. Eu não tenho como ter certeza que vai dar tudo certo, mas eu tenho que acreditar que você quer as mesmas coisas que eu. E eu falo fé porque fé é o quê? Acreditar em algo que a gente não tem como tocar, como ter certeza que tá lá. E acreditar que nós dois queremos as mesmas coisas e nos aceitar. Aceitar como a gente veio desde o começo. Acho que muitas pessoas entram no relacionamento como se fosse um projetinho de ciências, né? Como aquela pessoa poderia ser? Como ela poderia ser melhor do que ela é? Em vez de entender que eu comprei aquele pacote. Não que vai ter uma versão melhor daquele pacote, né? Ô Carol, você falando dessa forma, algumas pessoas em casa podem de repente estar pensando, mas isso aí é com o passar do tempo, com o amadurecimento, uma pessoa mais madura, mais experiente, não dá para cobrar isso dos jovens, por exemplo, nos relacionamentos. É possível pontuar isso também para nossa adolescência? Olha, idade e maturidade não andam juntos. A gente vê casais aí 50, 60 anos juntos com dilemas infantis, e casais novos que negociam, que trocam ideias, que cedem, que conversam o tempo inteiro sobre tudo. Então, a questão da idade é muito relativo. Até porque as gerações mais antigas aprenderam relações de outra maneira. Por exemplo, você tem que tolerar tudo, né? Por exemplo, a questão sexual, a gente não pode... Depois de uma certa idade, a mulher não tem mais desejo. Ou a gente tem que permitir que o homem procure coisas fora. As gerações mais novas não pensam assim. Elas querem resolver entre elas. Elas querem conversar, dialogar, entender o que tá ruim para ser melhor um pro outro. Claro que dentro dos limites saudáveis. Às vezes eu esqueço de mim para tentar agradar o outro o tempo inteiro. Mas a questão da idade é muito relativo. Muito relativo. É a maturidade. Maturidade vem com as experiências e o que você aprende com as suas experiências, né? E a onda do ciúme no relacionamento, muitas vezes até sendo cobrado pelo parceiro ou pela parceira. Você não tem ciúme de mim, então você não gosta de mim o suficiente, eu tô com medo, eu tô insegura porque você não demonstra ciúmes. Não demonstrar ciúmes, não ter ciúmes, é ser maduro? Olha, os ciúmes é uma coisa engraçada, né? Porque todo mundo tem medo de perder algo que gosta. E aí vem a questão do ciúme. Eu não quero ficar longe daquilo, eu não quero perder aquilo que eu gosto. Mas é como eu te disse no começo, amar é saber que a pessoa pode ir embora se ela quiser. Não ter ciúme não é o mesmo que não gostar. Não ter interesse é outra coisa. Se eu chego pro meu parceiro, pra minha parceira e falo como eu me sinto e a pessoa não dá bola, essa falta de interesse... Ou, por exemplo, eu vou sair com as minhas amigas. E aí, às vezes alguém argumenta, mas você não sente ciúme, eu vou sair com as minhas amigas, com os meus amigos você não diz nada? Não, porque tá tudo bem, vai sair com seus amigos. Então é porque você não me ama. Essa pessoa te olhou e falou, está tudo bem, eu quero que você se divirta. Eu demonstro interesse, eu respeito sua privacidade e as suas coisas. Agora, a pessoa que nem olha pro lado, que não importa o que você faça, ela não liga, isso é falta de interesse. Ciúme é uma coisa que a gente colocou nessa ideia romântica de que tem que sofrer, tem que ser difícil, eu tenho que prender o outro tem que ser meu, a questão da posse. Não tem que. A gente tem que descobrir um jeito de ficar feliz com aquela pessoa enquanto a gente estiver com ela. Quando termina, não quer dizer que deu errado, deu certo por um bom tempo, até uma hora que não deu mais. Mas esses conceitos dentro da nossa lógica cultural hoje são bastante difíceis pra muita gente. Porque parece que todo mundo acha que só dá pra ser feliz com alguém, e aí quando tá junto, tá infeliz, mas acha que é melhor do que estar sozinho, e prefere estar preso em algo que não necessariamente é maravilhoso, porque acredita que isso é estar bem, é estar amando, é estar... E não faz sentido. Se você parar pra pensar logicamente, não faz sentido. Dar um tempo no relacionamento ajuda muitas vezes a construir uma nova história daquela mesma história? Ajuda, mas o tempo tem que ser feito de uma maneira acordada. Eu só dizer que eu quero um tempo e ir embora não quer me dizer nada. Agora, se a gente senta e fala, não tá funcionando, o que vamos fazer? Vamos estabelecer então que daqui a um mês a gente volta a conversar sobre isso. Ou vamos cada um para um espaço e daqui tanto tempo a gente vai se falar. Ou sentar com um terapeuta e nós três, né, o terapeuta e o casal definir em quanto tempo a gente vai conseguir descobrir certas coisas. Ou não vamos definir tempo, então isso é um término? Quais são os contratos desse término? Vamos ficar nós introspectivos e não nos relacionarmos com ninguém? É muito relativo, mas a gente sabe o quanto o casal se importa quando eles entendem que eles só tem que deixar a poeira baixar.
mas que eles têm a intenção de retornar, porque eles entendem que é um momento, que eu não preciso ser 880, se uma coisa está errada, então deu tudo errado, vamos terminar. O tempo pode ser muito bom. Tem muitos casais que às vezes tentam um segundo ou terceiro relacionamento e não conseguem mais se ver nesse relacionamento, mas sempre imaginando aquele primeiro momento, ou não querem mais aceitar nada, ou querem achar que aquele novo parceiro vai ser tão bom quanto ou tão ruim quanto o que foi o primeiro parceiro. Como é que é também trazer esse passado junto para o presente? Acho que a primeira coisa a pensar é que a gente tem que resolver o passado. Não tem como eu entrar numa outra relação trazendo o passado junto comigo. Eu preciso me desfazer. É como se, quando eu estivesse numa relação, eu jogasse uma rede sobre aquela pessoa. Eu tenho que ter tempo para recolher essa rede, para poder jogá-la de novo. A falta desse tempo de recolher a rede é o que faz eu fracassar nos próximos relacionamentos. Eu não tô 100% ali. Eu tô o tempo todo avaliando a pessoa, esperando que ela fracasse pra eu dizer, tá vendo? Você é igual a outra pessoa. Você me prometeu não sei o quê. Na insegurança eu te faço prometer coisas que nenhum ser humano pode dar. Seguranças que você nem tem como fazer. Isso quer dizer que eu ainda tô presa lá atrás, querendo garantias agora que ninguém pode me dar. Isso é uma coisa minha pra resolver, não da parceria que eu tô hoje. A gente se confunde muito achando que, dentro dessa ideia romântica, que o outro é responsável pela minha felicidade, pelo meu bem-estar, pelas minhas realizações, e aí já tá errado. E muitas vezes a gente faz isso por conta das experiências anteriores. Como que vai funcionar se eu tô no passado e no presente? Aliás, se eu não tô no presente e eu estou no passado preocupada com o futuro, eu não estou em lugar nenhum. Como vai ter uma boa relação assim, né? Respirar o mesmo ar que eu respiro. É possível isso para um casal? Alguns casais incrivelmente funcionam super bem com isso, mas de modo geral é uma péssima ideia. Como é que, de novo, aquela história, quando a gente tá num casal, nós dois compartilhamos solidão, a gente decide trilhar o mesmo, assim, vamos juntos pro mesmo lugar? Vamos, ok. Agora, a partir do momento que eu dependo de você para viver, para respirar, a gente tem que fazer tudo junto, a gente tem que trabalhar junto, viver junto. Em algum momento isso vai pesar, em algum momento isso vai espanar para algum lugar, porque é muito da outra pessoa, a outra pessoa não tem essa obrigação comigo. Eu tenho que estar com a pessoa porque eu quero, não porque eu preciso. E a partir do momento que ela vira meu ar, eu preciso dela, e isso é um problema. Carol, dizer não é importante, é necessário no relacionamento? Isso é outra coisa da cultura romântica. A gente aprende que amar é dizer sim pra tudo, estar disponível pra tudo, ser passivo. Dizer não é ruim, dizer não é ser... Enfim, não estar disponível. Isso é mentira. Eu posso te dizer, eu te amo, mas eu não concordo. Eu te amo, mas eu não quero. Você deveria poder dizer isso. Se você vai viver com a pessoa o resto da vida, você deveria ter espaço para ter os seus limites. Dizer não é importante, é saudável. Dizer não também me mantém interessante. Porque a gente entende que tem eu, nós e você. É importante essa separação para que tenha mais sucesso no relacionamento. Dizer não é imprescindível em qualquer área da vida. Violência doméstica, a violência contra a mulher tem crescido e muito, infelizmente. E aí vem também a interpretação, porque as mulheres não estão mais aceitando ser vítimas dessa violência e estão denunciando. Outras mulheres vão empurrando com a barriga e vão deixando o tempo passar para ver se melhora esse relacionamento. Como é que você avalia também esse crescimento, infelizmente, desse cenário envolvendo a violência contra a mulher aqui na nossa região? É como eu comentei contigo anteriormente, a gente não sabe se cresceu ou se a divulgação da mídia hoje está mais aberta para isso, se as mulheres se sentem mais à vontade para denunciar. A gente tem tido um revés aí na questão da cultura machista, tem tido até um enaltecimento de algumas características machistas se contrapondo contra o feminismo, como se o feminismo fosse uma coisa ruim, quando na verdade a infelicidade do feminismo é o nome, porque a ideia é que tem a equidade de direitos para todo mundo, é isso, né? A questão da agressão contra a mulher, ela é muito complexa, porque de grande maioria sim, é porque a mulher é mais frágil, mas tem outros pontos a serem vistos também. Muitos homens agridem mulheres porque estão se defendendo, por incrível que pareça. A gente sempre acha que é 880 e é muito mais complexo do que isso. É uma pena que isso exista, isso existe em todos os países do mundo. Países latinos têm uma incidência maior, países subdesenvolvidos têm uma incidência maior. A gente vai levar muito tempo para sair dessa, porque a gente tem uma questão educacional complexa. E eu não falo só educação formal de colégio, é coisa de civilidade mesmo. As mães ainda protegem muito mais os meninos do que as meninas. Nós ainda temos uma cultura que a mulher brasileira ainda... Tudo bem ser a mulher do malandro, que o cara vai lá, pronta, volta, pronto. Nós somos muito acostumadas, mesmo que ninguém tenha nos ensinado diretamente, o tempo todo na mídia, na música, na TV, tem alguém te dizendo que você tem que perdoar, que você tem que ter paciência, que é uma fase... As gerações mais velhas, mães, avós, vão dizer, não separa.
cara, é uma fase. Se ele te bateu, foi uma vez. Eu passei por cima de tudo isso e hoje valeu a pena. Isso, exato. E aí vem a coisa da culpa, e aí o medo de ficar sozinha, e você vai tolerando um monte de coisa, isso vai saindo do controle. E dá também pra gente colocar aqui rapidamente nessa nossa conversa o perfil do agressor. Muitas vezes a sociedade imagina que é aquele homem mau, aquele homem realmente, né, malévolo. E nem sempre é um homem para a sociedade, que às vezes até é um exemplo de ser humano. É uma pessoa que sorri, é muito social, mas lá entre quatro paredes, ele é o agressor da sua parceira. Costumam ser pessoas muito inseguras, uma necessidade muito grande de aceitação social entre os pares, de sucesso, de ser um machão que aguenta tudo, que é perfeito, que dá conta. Se a gente pegar uma pessoa mais perversa, assim, um cara mais beirando um psicopata, são pessoas que são muito eloquentes, que tratam todo mundo muito bem, que a maioria das pessoas não vai acreditar quando ouvir a história que houve uma agressão. Benquistas na sociedade, frequentam igreja, frequentam grupos de ajuda humanitária, são pessoas que socialmente são incríveis, e aí em casa tem essa necessidade de se impor, as razões pelas quais se faz, que comete agressão são inúmeras, mas por incrível que pareça, o índice é muito mais alto desses homens que falam uma coisa e são outra, do que o cara agressivo, mau caráter que você espera que seja. Infelizmente, a agressão mais próxima é daquela pessoa que você olha e diz, não, jamais essa pessoa faria isso. Para poder finalizar, sintetizar em uma frase, quem sabe, ano novo, vida nova, 2020 apenas começando e um novo momento para o nosso relacionamento. Como é que você orienta com uma frase para a gente poder fechar essa conversa? Eu acho que 2019 foi para aprender as lições e 2020 é para praticá-las, né? E tentar ser melhor toda vez que você puder. Muito obrigada, Carol, por estar conosco aqui na TV Galega. Até uma próxima oportunidade, tá? Gente, intervalo comercial chegando e na sequência o nosso próximo assunto envolve a nossa alimentação, reeducação alimentar também nesse ano novo que está apenas começando. Eu volto já. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. Sua refeição no centro de Blumenau é no Santo Fogão Restaurante Grill. 20 tipos de pratos quentes, 22 tipos de saladas, assados especiais e o melhor grelhado da cidade. Por peso ou livre, o suco, sobremesa e cafezinho é cortesia. E no sábado, cardápio diferenciado. Tudo isso por um precinho especial. Santo Fogão Restaurante Grill, na Curte Hering, ao lado do estacionamento do Shopping da Hering. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia, educação... Na ProWay você tem tudo isso em um só lugar. A ProWay oferece cursos de tecnologia da informação e negócios, em formato EAD para você estudar onde e como quiser, e presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Tarumã Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProWay. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. Estamos investindo intensamente na mobilidade urbana de Blumenau. Aqui, obra é sinônimo de qualidade de vida. A gente está trabalhando para que circular por aí seja cada vez mais fácil para você. Estamos enfrentando os problemas de mobilidade do nosso município, ligando todos os pontos da cidade e criando uma Blumenau inteligente, preparada para acompanhar os largos passos que damos em direção ao futuro. Prefeitura de Blumenau. Dicave, concessionária de caminhões e ônibus Volvo. Referência em prestação de serviços automotivos. 14 unidades no estado.
De Cave Blumenau, às margens da BR-470, num prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura, atende com rapidez transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí, bem como clientes de passagem. Possui 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e amplo estacionamento. De Cave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Meu amigo, minha amiga, se você está pensando em almoçar, o restaurante Emma Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Nosso buffet de saladas é variado, nossos pratos quentes e acompanhamentos bem diversificados. Os sucos são por conta da casa e 2 deles naturais. Nosso buffet de sobremesas é um verdadeiro pecado. Na entrada, o vinho e o bitter é para abrir o apetite. E na saída, o cafezinho saboroso é para coroar o almoço gostoso. Quando a fome bater, o restaurante Emma Offen, anexo à ABB Blumenau, está sempre aberto para lhe atender. Rua Paraguai, número 90, na Ponta Aguda, em Blumenau. Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Óptica. Com uma nova loja ampla e moderna, temos os melhores preços da região. E ainda, comprando lentes, a armação sai de graça. Venha conhecer e se surpreender com um novo conceito em óptica. O endereço continua o mesmo, na Rua 15 de Novembro, 963, pertinho da Catedral. Telefone 3041-9713. De volta com o nosso Encontro Mulheres aqui na TV Galega, agradecendo e muito a sua companhia, também você que nos recebe aqui em Blumenau, onde quer que você esteja, né? Ligadinhos à nossa programação, também aqui no nosso encontro semanal, Programa Mulheres. E agora em pauta, vamos falar sobre alimentação, até porque todos reconhecem a importância, sim, de um cardápio saudável, uma alimentação saudável. E por que é tão difícil para algumas pessoas entrar nesse ritmo da reeducação alimentar, por exemplo? A nossa convidada comigo aqui é a Eluzi Carneiro, nutricionista, Olá. na nossa TV Galega também. Tudo bem, Eluzi? Que maravilha, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. Pois é, e aquele dilema de tantas pessoas que ao longo de 2019 não conseguiram fazer a lição de casa e esperam agora para 2020 uma nova vida e aí também sabedorias para realmente fazer essa reeducação alimentar que não deve ser sofrida, não deve passar por sacrifícios, né, Luzi? Não. E você falou uma coisa muito interessante, Denise, nova vida. Eu tenho visto nesses 10 anos de consultório as pessoas que realmente buscam e conseguem levar uma vida saudável, entender que não precisa de restrição, que ela pode comer de tudo, mas claro, ela vai ter que fazer eventualidades com os alimentos mais calóricos. Elas transformam a vida delas e da família. Então eu tenho uma grata profissão de conseguir ver a nutrição realmente mudando as vidas, porque a gente não tem a opção de não ser saudável. Quando a gente está doente, diabético, obesidade é uma doença, sobrepeso, quando você está acima do peso, você já está desequilibrando o teu corpo, hipertensão, problemas cardíacos. Então a gente tem aí, com os nossos hábitos, principalmente alimentares e hábitos de vida, a gente fala de sono, de hidratação, de exercício físico. Quando a gente não está cuidando desses hábitos, não busca cada dia mais trocar para hábitos mais saudáveis, a gente realmente tem um reflexo na nossa saúde, né? E o que eu tenho percebido ao longo de todos esses anos e conversando com as pessoas, entendendo o comportamento humano, é que falta conhecimento, né? O conhecimento te gera consciência. Então, eu converso muito com meus pacientes, tenho feito muito grupos de emagrecimento e as pessoas têm falado, Eluzi, quando eu vou comer eu lembro daquilo que você falou e para mim já não é mais tão sofrido escolher o bom, porque eu sei que aquilo vai fazer de uma forma diferente no meu organismo. E claro, né, Denise, a gente tem que ter paciência. Às vezes a gente tem hábitos aí de infância, às vezes um alimento te lembra a tua mãe, te lembra alguma coisa na infância e você é muito agarrado naquele alimento.
Então é muito mais interessante você saber colocar aquele alimento, mesmo que ele seja uma guloseima, mais calórico, de uma forma mais equilibrada no teu dia a dia, do que ficar se julgando. Eu não devia ter comido, mas eu comi. Aí quanto mais você come com culpa, é pior. Porque você vai comendo mais e mais. Aí você pensa assim, já que eu comi um pedacinho, eu vou comer tudo e segunda-feira eu dou um jeito. A tal segunda-feira que nunca chega também para ser colocada em prática a nossa decisão. Isso mesmo. Então eu acho que isso que eu estou comentando aqui contigo são algumas dicas e orientações que as pessoas conseguem falar, puxa vida, é mesmo, eu estou fazendo isso. Então é muito melhor eu não julgar o alimento, comer na hora que eu tenho vontade. Se eu tenho vontade todo dia, eu vou ter que, trabalhar a cabeça para que isso seja eventual. Eu sempre comento assim com os meus pacientes, ou com os seguidores, ou com as pessoas que buscam, né, essa mudança. Você tem um filho, você vai dar picolé todo dia, sorvete todo dia, doce todo dia? Não. Por quê? Porque senão ela vai ficar diabético, ou vai ter cárie, qualquer coisa assim. A gente limita para as crianças, ou deveria limitar, né? Refrigerante só no domingo, vai tomar sorvete só na sexta-feira. Então a gente tem que fazer isso conosco também, colocar nome aos bois. Que dia que eu vou dar aquela furadinha? Na sexta-feira eu vou sempre sair com as minhas amigas, então é aquele dia, e nos outros dias eu vou ter que voltar para o ritmo mais saudável, né? Controlar, fazer esse controle. Você falou há pouco, Eluze, na questão de hábitos de infância, muitas vezes, e o que a gente cresceu vendo no prato, que era muito comum, no mesmo prato, arroz, batatinha, macarrão, um molhinho e a carne, por exemplo. Mas no mesmo prato, arroz, batatinha e macarrão. Essa combinação, ela é boa? Isso que você está falando é muito que vai na educação nutricional, o que a gente não tem muito na nossa infância, né? Então a gente precisa entender o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que são micronutrientes, né? Fibras, vitaminas, minerais, gordura. Então a gente precisa saber todos esses nutrientes e que eles são importantes nas suas porções. É o conhecimento, né? Que você falou também. Conhecimento. O carboidrato, então, tem nos vegetais. As pessoas falam, meu Deus, verdura tem carboidrato? Tem. Tem nas frutas, tem no arroz, no aipim, nos feijões. Praticamente todos os alimentos têm carboidrato. O carboidrato ele se transforma em glicose no seu sangue, né? E aí a gente tem os carboidratos que não são tão saudáveis, que é o açúcar, as farinhas em excesso, isso vai te trazer malefícios. Então o que acontece? Por que a gente fala, não misture batata com macarrão com arroz? Porque tudo isso vai se transformar em glicose. E você não pega meia porção de um e meia porção de outro. Você pega uma porção de um, mais uma porção de outro. Então é muita carga de glicose entrando. Isso faz com que o teu pâncreas tenha que produzir mais insulina, porque o açúcar no sangue vai aumentar. Isso você pode começar a fazer uma lesão de pâncreas e isso vira um diabetes. Então por isso que a gente pede, aprenda o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é um vegetal e faça essa combinação. Então vamos lá, uma dica bem legal aí pro pessoal de casa. Um prato saudável, ele tem metade do prato de vegetais, pega aí 3, 4 variedades. Uma porção aí para quem precisa emagrecer, né? Quem está cuidando do diabetes, fazendo controle de peso aí, né? Uma porção, essa porçãozinha aqui de carboidrato, um aipim, um arroz, uma proteína, carne, frango, peixes, e uma porção de feijão também, de leguminosas. A gente chama os feijões, grão de bico. Então esse é um prato completo que dá para consumir e ser bem tranquilo até para quem quer emagrecer ou para quem quer manter saúde. E cada um tem que olhar as suas porções, né? Isso é indicado pelo profissional. Comer na hora certa, comer quando o meu corpo me chama para isso, meu cérebro me anuncia a minha fome também. O que também é um recomendado e o certo? A gente precisa aprender a respeitar o corpo também. Não ficar comendo só porque tem um protocolo de 3 em 3 horas. Então isso não é verdade. A gente tem que se programar. Então assim, Denise, às vezes, tô com fome agora, mas estou no meio do programa, não tem como sair daqui e fazer uma refeição saudável. Então muitas vezes eu tenho que me antecipar. Né? Então eu antes de vir para cá tive que fazer um lanche, porque a gente vai ficar 2 horas, 3 horas aqui trabalhando, só vou daqui 4 horas conseguir comer de novo. Então é importante sim a gente respeitar a fome, mas dentro do nosso dia a dia a gente tem que entender também que ele tem uma logística, né? Se eu tiver fome, sei lá, às 3 horas da tarde eu tô lá no consultório atendendo, eu não posso deixar de almoçar meio-dia para comer uma refeição saudável só às 3 horas, porque eu não vou poder sair. Então a gente não precisa ficar
empanturrando, comer de 3 em 3 horas, se não tem fome pula, mas tem que programar as refeições. O meu dia tem que estar programado para que eu não pule muitas refeições e à noite não vá descontar, né? Aquela energia toda que eu não consumi, comer... aí vai descontar em quê? Em coisas que te dão energia rápido. Chocolate, açúcar, carboidrato, farinha, pão. Então isso é importante a gente entender. Tem que ter uma rotina, uma organização alimentar, mas não precisa ficar toda hora comendo lanchinhos, só porque a gente aprendeu que precisa a cada 3 horas, porque não é verdade. E assim, né, Luz, quantas pessoas trocam um prato saudável à noite, na janta, por um café e aí também um pãozinho, porque acha que isso é menos prejudicial para a saúde, muito pelo contrário. Exatamente, né? Essa é uma tecla que eu bato sempre, né? Lanche, a alimentação bege, a gente falou isso. No nosso programa, né? Sempre falo, né? Ó, eu bege, o jantar do brasileiro ficou bege, né? Café com leite, pão com queijo. Então o jantar é uma das refeições que a gente precisa de mais qualidade. Nós somos animais diurnos, nós não somos que nem coruja. À noite a gente já está indo para o descanso. Então a quantidade realmente ela deve ser menor. Por isso que a gente precisa se alimentar corretamente ao longo do dia, né? A gente tem um ciclo, um reloginho biológico. Então à noite a gente já está para gastar menor quantidade, mas a qualidade deve ser excelente. Porque à noite nosso corpo está descansando, mas a gente está fazendo renovação de células, recuperação, de tudo que aconteceu ao longo do teu dia. Então se você dá um aporte só de farinha e leite, que tipo de nutrientes que você tem? Comparado aí com um aporte de vegetais, de proteína, vitaminas, minerais, é a mesma coisa com o bebê. Quando a gente está fazendo introdução alimentar de um bebê, o que a gente dá para a criança? Pão ou dá uma sopinha? Né? A gente aprende a dar uma sopinha com a batatinha, com brócolis, com franguinho. Por que isso? Porque se a gente der pão para a criança, ou uma refeição pobre em nutrientes, a gente sabe que ela não vai desenvolver e não vai crescer de uma forma adequada, né? Então a gente precisa melhorar sim a qualidade do nosso prato no jantar. Falasse há pouco sobre algumas doenças, como a questão da hipertensão, diabetes, a própria obesidade, mas existe uma outra doença que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é a doença emocional, a doença da alma, os problemas, né, com o nosso sentimento, digamos assim, e tantas situações, ansiedade, depressão. Exatamente. A alimentação ajuda também a pessoas que vivem esse tipo de dilema no seu dia a dia? Muito. Um dos órgãos que está mais envolvido aí com a questão de cérebro, depressão, a gente pode falar de Alzheimer, pode falar de compulsão, é o intestino. O intestino, ele tem uma relação direta com o cérebro e ele precisa estar saudável. Então, o que eu faço para ter o meu intestino saudável? Eu preciso de um consumo de 3 a 5 frutas por dia, vegetais no almoço, no jantar, e dar uma eliminada aí na parte de industrializados. Né? Os industrializados, eles detonam muito o nosso organismo por causa dos aditivos químicos, quantidade de sódio, ele altera a nossa flora intestinal, então isso é muito importante para a nossa saúde mental. A gente tem alimentos que melhoram também aí a produção de serotonina, que são proteínas, então frango, carnes magras, os ovos, leite, derivados, tem que estar inclusos. As vitaminas e minerais, muitas vitaminas do complexo B que estão nos vegetais. Então, olha aí, a população brasileira consumindo pouquíssimos vegetais, né? A gente tem ali uma série de micronutrientes que vai ajudar na saúde. E a gente não pode deixar de citar o ômega 3, né? Então, encontramos aí em linhaça, chia, nos peixes, como sardinha, salmão. O ômega 3 ele é muito importante para a parte cognitiva. Quando a gente está em deficiência de ômega 3, a gente pode ter uma complicação aí mental. E aí buscar toda a espiritualidade também, né? Ajuda com psicólogo, terapeuta. Você sabe, Denise, que o SUS ele tem colocado até as terapias complementares como reiki, aromaterapia, florais, como parte de tratamento também. Então a gente buscar essas terapias aí, buscar ajuda, porque realmente a gente vive um momento muito estressante e de rotina, um momento político também no nosso país, econômico, e assim vai, né? E a gente acaba se descontando isso na comida, né? Fazendo recompensas. Os anos vão passando, vamos ficando cada vez mais experientes, não mais velhos, mais experientes. São experientes. E aí vem também a preocupação com uma alimentação correta,
na melhor idade, na fase da pessoa ser idosa, muda também muito o quadro alimentar de pessoas que já estão mais experientes? Muda, mas vou contar um segredo que não é segredo. O cuidado é desde sempre. Então, quanto mais a gente conseguir envolver a nossa família, ensinar para os nossos filhos, né, uma alimentação saudável, a gente já vai se prevenindo na velhice, né? Na experiência, na fase da experiência. Mas muda sim, a gente tem que avaliar a questão de hidratação, que geralmente cai, exercício físico também é importante, tem uma tendência, né, as mulheres, principalmente mulheres na menopausa, tem uma tendência de ficarem mais lentas, mais preguiçosas. A gente precisa cuidar muito da parte proteica, por causa da parte muscular, que vai perdendo muito, a partir dos 30 anos, na verdade, a gente já vai diminuindo massa muscular. Por isso que o exercício de força, a musculação, ela é importante em todas as fases da nossa vida e para todos. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, a gente precisa fazer trabalho de força. Então, e consumo de proteína, né? Ovos, os grãos, os feijões, queijo, carnes magras, peixe, frango, carne vermelha magra. Então, se você come isso, dá para incluir, né? Você não precisa tirar nada, mas sempre buscar os alimentos de boa qualidade, evitar frituras, fazer mais cozidos, assados, ensopados. Então, sempre que a gente puder, limpar mais e mais a nossa alimentação. Eluse, o ovo se tornou o queridinho do brasileiro. Com essa alta da das carne, nutricionistas também. E com essa alta da carne também, ele se tornou o queridinho, até às vezes fonte de piada. Vamos comer ovo a semana inteira. Isso faz bem? Faz. O ovo é um alimento barato, né? Hoje a gente também consegue perceber com os estudos que ele não aumenta o colesterol como a gente acreditava, né? O colesterol de forma, ele é produzido mais internamente, de forma externa a gente dá outros substratos que as pessoas não sabem, que é o carboidrato em excesso e gordura de origem de industrializados, que aumenta o colesterol. Agora o ovo muito pouco. Maneira de cozinhar, de preparo é importante, cozido, mexidinho, talvez só grelhadinho com um pouquinho de azeite de oliva, é o ideal, evitar fritura, mas ele é um alimento riquíssimo em proteína. Na gema a gente não descarta a gema, porque na gema a gente tem vitamina E, que é um antioxidante, protetor de câncer de mama, protetor cardíaco. A gente tem colina, que é importante para a memória, para a parte cognitiva, a gente está falando até agora das doenças mentais, né, também. Então o ovo sim é um alimento saudável. Você vai substituir uma carne por ele, por exemplo, né? É aquele negócio da educação nutricional que a gente estava falando, ele é uma proteína. Então você vai consumir ovos em vez de carne. A carne também ela tem colesterol. Então você tira uma fonte de colesterol e coloca uma outra. E, por exemplo, de manhã, os nutricionistas amam colocar ovo de manhã, né? Porque, comparado aí com mortadela, salame, presunto, peito de peru, que são todos embutidos, o ovo é um alimento natural. Então, ele vai te gerar mais benefícios do que esses embutidos. E aquela pessoa que à noite, de repente, não quer pesar tanto na sua dieta alimentar, no seu prato, pode também introduzir o ovo. Fazer um omelete, claro, cai muito bem. Um ovinho cozido, cai super bem. Aproveitar esse momento de férias, né, verãozão a 1000 por hora, sucos também, orientações saudáveis, pra gente também colocar na nossa dieta. Maravilha. O suco mais interessante pra gente fazer é quando a gente não coa e a gente aproveita o alimento inteiro. Então, por exemplo, assim, o suco de laranja, você tem que espremer a laranja e para um copo você usa 4 laranjas. Então, ele fica muito concentrado no açúcar da fruta, tem muita fruta ali dentro e pouca fibra, porque a gente descarta. Então, o ideal é bater, por exemplo, se descascar e bater a laranja lá dentro. Agora no verão, você falou de verão especificamente, a gente pode usar os sucos laranjas, né, ou pinks. Então, usar um pedaço de beterraba num suco, o mamão, a cenoura, um abacaxi, aí a laranja, pode botar couve, que fica o suco verde, né? Então, colocar o alimento inteiro lá dentro, bater com água, você tem o benefício da fruta inteira. Não descarta aí fibras e aí vai ser interessante porque você não concentra muito o açúcar da fruta. Como se você tivesse comido a fruta. Mas é legal, ó, tem um suco que é super gostoso, que aí você bate meia laranja, um pedacinho de beterraba, mamão e água. Fica delicioso e é um suco bronze, né? Que vai te dar um bronzeado aí bonito. Para quem vai para o sol aí no verão, ele tem fatores fotoprotetores. Mais uma vez, repete então essa receita. Vamos lá. Uma fatia pequena de mamão, meia laranja, um pedacinho pequeno de beterraba e água. Liquidificar bem para ele não ficar cheio de gruminhos. Então pega o liquidificador e deixa bater 1 minuto até ele ficar bem cremoso. Toma
e pode se expor ao sol, né, com cuidado também, claro, mas ele vai ajudar muito nessa fotoproteção por ter beta-caroteno, licopeno. Para aquelas pessoas reluzes que às vezes não querem passar esse trabalho, imaginam que comprando aquele suco em caixinha, que está ali 100% natural, né, que realmente é saudável, tem que entender que não. Tem que ler, né? Tem que ler porque o suco, você tem que olhar lá como é que ele é feito, porque a grande maioria dos sucos de caixinha, eles têm quase, né, muito menos de 50% da fruta, bastante açúcar, água, fora os conservadores, corantes e conservadores mesmo, né? Então a gente tem que observar. Tem muita coisa no mercado, o nosso mercado tem mudado porque as pessoas estão buscando e exigindo cada vez mais alimentos saudáveis, né? Então, se você ler lá no rótulo, é 100% natural, então é uma opção para os preguiçosos. Mas uma opção que eu gosto mais ainda são aquelas polpas congeladas, né? Porque ela é a polpa da própria fruta, você bate com água e tá tudo certo, não precisa botar corante, conservante, adicionar. Se for usar alguma coisa para adoçar, você mesmo vai adoçar na sua medida. Então, eu acho mais interessante. Um programa redondinho, fechando com você hoje aqui na nossa programação no Mulheres da TV Galega, agradecendo muito a tua presença aqui também conosco. Maravilha. Tá? Um ano maravilhoso para todos nós. Para todos nós. Né? E que todos nós tenhamos muita informação para, de fato, então buscar essa melhor qualidade de vida através de alimentos escolhidos com sabedoria. Obrigada e parabéns pelo programa, né? Um sucesso. Gente, terminando aqui o nosso programa, então, obrigada a todos que nos receberam, aos nossos patrocinadores, Maria Tereza Moda Mulher, firme e forte nesse ano de 2020, que bom mesmo, um sucesso cada vez mais para vocês também, a dona Yolanda, Sem Depilação Yolanda, na rua Teodoro Roldrup, ali na região da Vila Nova, também a nossa grande parceira e a nossa grande telespectadora, sempre ligadinha aqui na nossa programação. Ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira no nosso encontro, você já sabe, programa Mulheres aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Até lá!